Fala galera, vamos começar mais uma aula da nossa disciplina Redes de Computadores. Na aula de hoje vamos falar sobre ameaças às redes de computadores. A proteção de TI de uma organização, ela não é só contra hackers, vírus e funcionários maliciosos. A gente tem que pensar na proteção de TI para garantir que a empresa funcione e que os dados, as informações estejam disponíveis de forma fácil e flexível, favorecendo as atividades que a empresa atua. E aí a gente precisa pensar que as ameaças organizacionais elas são divididas em 5 partes, 5 grandes partes. Temos aí as ameaças físicas, as lógicas, a ameaça ocupacional, a ameaça à confidencialidade e a ameaça ambiental. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas agora. As ameaças físicas é quando os ativos da organização eles estão vulneráveis fisicamente. Como assim? A gente não tem ali a figura de um porteiro, para garantir que só pessoas autorizadas possam entrar na empresa. A gente não tem as salas elas não possuem fechaduras, portas, chaves, Então é tudo que ameaça, a parte física da empresa, Então tudo que for relativo a acesso à empresa de forma física pode trazer uma ameaça. Ameaças lógicas, aí a gente já vai para a parte computacional mesmo, acesso não autorizado, acesso às redes, acesso a computadores, Então tudo isso a gente já classifica como ameaças lógicas. Ameaça ocupacional, aí já vem a parte do recurso humano, É tudo aquilo que atrapalha o funcionário aí de atuar, Então uma mudança brusca na empresa pode ser uma ameaça ocupacional. Uma série de recursos, uma série de pessoas foi demitida da empresa, aí é uma outra ameaça ocupacional. A contratação de funcionários de uma empresa, como que é feito, de que forma que é feito isso, é uma ameaça ocupacional. Treinamentos para os funcionários da empresa, de quanto em quanto tempo é feito, se é feito, se não é feito, é uma ameaça ocupacional. Aí a gente tem um outro tipo de ameaça que é a ameaça à confidencialidade, É quando pessoas têm acesso a recursos, de forma intencional ou não, e eles não poderiam ter autorização para ter esse recurso, ter acesso àquele recurso. Então, quando a pessoa tem um acesso a um recurso que ele não está autorizado, isso é uma quebra de confidencialidade, Então é uma ameaça à confidencialidade neste caso aí. E temos a ameaça ambiental, é quando ocorre algum outro tipo de ameaça, quando acontece algum problema causado pelas ameaças anteriores, aí a gente chama de ameaça ambiental. Aí a gente vai falar agora dos ataques, A gente sabe que as redes de computadores são atacadas frequentemente e os atacantes eles utilizam de algumas fases para realizar esses ataques. Bom, a primeira fase, é uma fase aí que a gente chama de fase de descoberta, Nessa fase, o atacante ele vai coletar várias informações da empresa, Então ele vai escolher uma empresa lá, E aí ele vai começar a coletar informações dessa empresa, Ele vai acessar o site dessa empresa, ele vai verificar os e-mails que são utilizados, qual o domínio desse e-mail,
quem são os diretores dessas empresas, né? Quem são os administradores dessas empresas. Depois eles vão para a parte de TI, né? Quem gerencia a TI dessa empresa, quem gerencia a rede dessa empresa. E aí eles podem pesquisar esses dados em vários lugares, né? Então eles podem utilizar desde um DNS público, alguma coisa assim, né? Algum banco de dados, alguns sites, né? que trazem essas informações, até o site da empresa mesmo. De repente tem várias informações no site da empresa que pode auxiliar essas pessoas, né? Esses atacantes. Também ele utiliza como o Google, né? O Google traz várias informações de várias empresas, Facebook, LinkedIn, né? Então tem várias redes sociais que trazem informações da empresa e de pessoas que trabalham na empresa, né? Então a gente chama isso aí até de engenharia social, né? São informações que são coletadas de forma que vai ajudar o atacante, mas as pessoas disponibilizam essas informações de forma não proposital. Então a pessoa não tem propósito de disponibilizar essas informações, mas elas auxiliam os atacantes aí. Então nessa fase eles vão coletar todas as informações daquela empresa. Aí a gente tem uma outra fase, que é a fase de enumeração, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados dessas empresas, as informações dessas empresas, né? E ele vai organizar isso aí de forma que ele possa fazer a execução do ataque depois. A gente vai ter uma outra fase, que é a fase de... A gente vai ter uma outra fase, que é a fase de mapeamento de vulnerabilidades, né? Depois que eu coletei todas as informações, que eu conheço a empresa, né? Então eu já sei ali quais sites essa empresa tem, quais servidores essa empresa tem, qual o range de IPs públicos essa empresa disponibiliza para a internet, né? Então, se eu já sei tudo isso, né, eu sei aí alguns servidores que essa empresa utiliza, né? Então eu já sei algumas informações, chegou a hora de eu mapear as vulnerabilidades dessas empresas, né? O que eu vou fazer? Eu vou utilizar de ferramentas de scanning, né? A gente chama aí ferramentas de scanning de vulnerabilidade, né? Então a gente tem vários exemplos aí gratuitos de código aberto, né? Então a gente utiliza dessas ferramentas para fazer um mapeamento do ambiente daquela empresa, né? Então a gente vai pegar, por exemplo, o Nmap ali e vai fazer uma varredura no servidor desta empresa, e aí a gente consegue obter várias informações, por exemplo, quais portas daqueles servidores estão abertas, né? Qual sistema operacional esse servidor está utilizando, qual a versão de sistema operacional que esse servidor está utilizando, qual versão de aplicativo que esse servidor está utilizando. Por exemplo, se é um servidor um servidor web, né, servidor HTTP, HTTPS, e ele utiliza ali o Apache, qual a versão do Apache ele está utilizando? Né? Será que ele está utilizando uma versão atualizada ou ele não atualizou ainda para uma versão mais recente? Né? Será que ele está utilizando alguma versão vulnerável? Né? Será que já tem alguma vulnerabilidade para essa versão? Alguma vulnerabilidade conhecida? Então, a partir dessas informações, o atacante consegue verificar quais vulnerabilidades aquela empresa tem, né? E aí ele vai utilizar dessas vulnerabilidades, né, dessas falhas de segurança, para fazer um ataque. E aí vem a fase de exploração, né, que é a fase onde que ele vai realmente tentar o ataque. Ele vai tentar obter um acesso privilegiado ao servidor. Como assim? Ele vai utilizar da vulnerabilidade
para executar um ataque. Aí a gente tem o chamado exploit, né, que é uma série de procedimentos, um script, vamos dizer assim, né, que aí ele vai utilizar da vulnerabilidade identificada e vai tentar um acesso, né. E aí, a partir do momento que ele consegue esse acesso, a gente passa para a próxima fase, que é a fase pós-exploração, né? Ele conseguiu acesso, ele já está dentro do servidor, ele já consegue executar comandos naquele servidor, né? Ele já conseguiu escalar privilégios. O que é escalar privilégio? Vamos supor que ele conseguiu acesso àquele servidor com um usuário padrão, né? Esse usuário padrão é aquele usuário que não tem muitos privilégios dentro daquele servidor, né? Ele consegue executar uns comandos básicos, uma consulta, né? Alguma coisa assim, mas ele não consegue fazer a instalação de algum aplicativo, né? Então, esse atacante, com esse usuário básico, ele consegue escalar privilégios, ele consegue se tornar um root do sistema, ele consegue se tornar um administrador do sistema através daquele usuário, né? E aí, quando ele chega nesse privilégio, quando ele consegue esse acesso, ele já consegue fazer tudo dentro daquele servidor, né? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai garantir, ele vai colocar lá um sistema rodando, né? Um programa que vai garantir com que ele tenha esse acesso posteriormente, né? Então ele vai facilitar o acesso dele depois. E aí vem a fase de manutenção de acesso, né? O que é essa fase de manutenção de acesso? Ele vai instalar programas nesse sistema, né, nesse servidor, que vai garantir com que ele possa acessar essa máquina futuramente, né? E aí, para que a equipe de TI da empresa não suspeite desse ataque, o que os atacantes geralmente fazem, né? Eles alteram ou apagam os registros de log, né? Então, todo servidor, quando executa algo no sistema, ele gera um log, né? O que é um log? O log é os rastros, né? Então, todo servidor, quando executa alguma coisa, ele deixa rastro. Deixa rastro para quê? Para se caso acontecer algum problema, se der algum erro, o administrador do sistema ele consegue rastrear o que aconteceu. Os atacantes, sabendo disso, o que eles fazem? Eles vão e apagam os registros, eles apagam os logs para evitar que a equipe de TI, que os administradores de rede consigam visualizar que foram invadidos, né? Então, aí essa é a fase de manutenção de acesso. Quando a gente está nessa fase de manutenção de acesso, o sistema está praticamente perdido, tá? Então já foi atacado, o atacante aí nesse caso ele já consegue fazer tudo que ele quiser com a máquina, tá? Então a máquina já é dele praticamente aí, né? E aí dessa máquina ele pode, como ele está dentro da rede interna, né, da sua LAN, ele pode fazer o ataque aí a outros dispositivos, né, através dessa máquina. Bom, então agora a gente vai falar um pouco das ferramentas de ataques, né? São ferramentas que os atacantes utilizam para auxiliar nesses ataques aí. A gente tem aqui o chamado Packet Sniffing, né? A gente tem utilizado muito analisador de protocolos, porque essa ferramenta ela pode ser utilizada tanto pelo atacante, quanto pelo administrador de rede, né? Então, assim, o que essa ferramenta faz? Ele fica ali analisando os pacotes da rede, né? Colhendo informações da rede e repassando essas informações para o administrador de rede, né? Ou
para o atacante, no caso. Um exemplo de analisador de protocolo é o Wireshark, né? Muito utilizado, a gente até utilizou na aula passada. O Wireshark, ele faz esse papel, ele fica snifando a rede, né? Que a gente fala. Então ele fica coletando informações da rede e depois ele vai gerar ali um relatório, alguma coisa, onde o administrador de rede ele consegue verificar o que aconteceu com essa rede, né? Aí a gente tem um exemplo aqui, né, de uma página do Wireshark, e aí ele é muito conhecido e muito utilizado, tá? Uma outra ferramenta é o Nmap, né? O que o Nmap faz? O Nmap ele faz uma varredura no sistema, né? Então você coloca um alvo ou vários alvos da sua rede, né? E ele vai varrer alvo por alvo em busca de portas abertas, tá? Então o que acontece? Quando a gente já sabe, né, que quando a gente vai utilizar uma aplicação no servidor, essa aplicação ela tem que abrir uma porta, né? Então a gente sabe, por exemplo, que quando a gente vai utilizar um HTTP, ele abre uma porta 80, certo? Essa porta ela fica aberta esperando uma conexão. Ótimo. O que o Nmap faz? Ele vai varrer o sistema e vai verificar quais portas estão abertas. Quando ele encontra portas abertas, né, ele vai identificar qual aplicação está utilizando aquela porta. Então ele vai trazer uma série de informações daquela aplicação. Qual porta ela utiliza, qual versão ela utiliza, né, se está atualizada, se não está atualizada, se tem algum problema detectado naquela porta, né, naquele sistema. Então ele vai me trazer isso tudo, né? Se tem alguma ferramenta, se tem algum exploit, alguma vulnerabilidade que aquele sistema, que aquela aplicação está passando, né, por algum momento, né? Então tudo isso o Nmap vai me trazer. Então é uma ferramenta muito poderosa, né? Inclusive já tem vários firewalls que identifica que tem alguém tentando varrer a sua rede utilizando o Nmap e bloqueia automaticamente aquela máquina, né? Então o firewall vai tentar identificar se tem alguma máquina da sua rede ou alguma máquina externa tentando utilizar o Nmap para varrer sua rede, e aí se ele identifica, ele automaticamente bloqueia aquele IP. Aqui a gente tem o exemplo de uma saída de um relatório do Nmap, né? Então está aqui, ó, Nmap, o IP, a rede, né, que foi varrida, né? Então está aqui, ó, 92.6810/24, então vai pegar todas as máquinas dessa rede, né? E aí ele inicializou. E aí aqui, ó, o IP 92.6811 tem 997 portas fechadas, né? E aí ele vai ter uma porta 23 aberta, que está o serviço Telnet, a porta 80 rodando aqui, que está o HTTP, a porta 5431 que está aberta aqui é um agente de algum sistema, né? E aí o 192.6816, né? Ele vai estar utilizando a porta 8088, né? Kerberos, a porta 139, então tem várias portas aqui sendo utilizadas, né? O Nmap aqui, ele me trouxe um relatório básico, né? Aqui só tenho o IP e as portas abertas, mas existe um relatório mais completo, onde ele vai me trazer as versões, né? Por exemplo aqui, qual HTTP, qual sistema está rodando aqui em cima, é um Apache que versão, né? Existe vulnerabilidade já para esse Apache, então é importante o administrador de rede se antecipar ao atacante, né? Então se o administrador de rede conhece essa ferramenta, ele não vai esperar que o atacante execute a ferramenta antes dele, né? Então o que o administrador de rede tem que fazer de imediato?
já pegar e já rodar essa ferramenta para tentar identificar vulnerabilidades na sua rede antes do atacante, né? Não adianta fechar a porta depois que foi invadido, tá? Então, assim, são coisas, né? É o papel do administrador de rede, são coisas que o administrador de rede precisa fazer, né? E aí a gente tem uma outra ferramenta que é o Zenmap, né? O que é o Zenmap? O Zenmap é um Nmap, mas de forma gráfica, né? Então, o Nmap ele é utilizado por linha de comando, aí acaba sendo mais difícil de utilizar, né? Então, criaram o Zenmap. O Zenmap ele pode ser instalado em Windows, Linux, macOS, né? E outros sistemas operacionais. E aí, com essa ferramenta, ficou mais fácil, né? De utilizar o Nmap aí. E aí ele vai trazer um relatório de forma gráfica aí, né? Então eu consigo aqui utilizar aqui, colocar o alvo, colocar qual o perfil de escaneamento que eu quero, e aí ele já me gera o comando, né? Então eu não preciso saber mais o comando do Nmap, né? Antigamente eu precisava saber Nmap menos A maiúsculo menos V o IP, né? Agora não, agora eu coloco isso aqui de forma gráfica, né? Eu utilizo o aplicativo e aí ele já me gera o comando, né? E aí a partir daí eu tenho uma resposta desse comando aqui, tá? E aí aqui, ó, a gente já pode até ver que ele já traz mais informações, qual o script que foi utilizado, né? E aí tem várias informações aqui, portas abertas, tem várias informações que ele vai me trazer aqui. A gente tem uma outra ferramenta que é o HPing, né? O HPing também funciona como Nmap, né? Então ele pode fazer aí uma auditoria, né? Ele vai fazer uma auditoria da sua rede e vai trazer uma série de vulnerabilidades. Aí eu tenho várias funcionalidades dele aqui, né? Eu posso utilizar ele para testar o firewall, se o firewall realmente está pegando o que tem que pegar, se está barrando o que tem que barrar, liberando o que precisa liberar, tá? Aí eu vou fazer um port scanning, que é a mesma coisa que o Nmap faz, de forma avançada, né? Então eu vou ter várias informações aqui. Teste de rede, usando diferentes protocolos de fragmentação. Descoberta manual de MTU, né? MTU é a quantidade máxima que o seu roteador suporta de pacotes, né? Então, assim, qual o tamanho máximo que o seu roteador consegue enviar, né? Porque o pacote ele tem um tamanho, né? Quando o tamanho é muito grande e o roteador ele não suporta aquele tamanho, o pacote ele precisa ser fragmentado, né? Então, como assim, né? A gente tem um roteador ali, ele tem um tamanho, ele consegue enviar uma quantidade de pacotes. E aí, quando essa quantidade, né, quando esse tamanho do pacote ele é maior do que o tamanho que o roteador consegue enviar, então a máquina de origem ele vai fragmentar aquele pacote para o roteador conseguir enviar isso aí, tá? Então, quando o atacante ele faz essa descoberta, né, de quanto o seu roteador ele consegue, ele suporta, né, de envio, ele pode executar um ataque em cima disso aí, tá? Então ele vai fazer um traceroute também, né, para saber a quantos roteadores ele está do seu alvo, né? E aí tem várias outras funcionalidades aí. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de ataque. A gente tem o ARP Spoofing. O ARP é uma funcionalidade da máquina, né, que ela utiliza quando ela vai enviar um arquivo, ela vai enviar um dado, né, para um computador que ela não conhece. Então o que ela faz? Inicialmente ela envia um comando ARP para o switch, né, que aí o switch vai detectar a máquina que ela quer enviar, né, e aí ele vai
armazenar o MAC dentro de uma tabela, certo? Isso é um funcionamento normal, né? Então a máquina ela envia uma mensagem para uma outra máquina através do MAC, né? Aí o ARP Spoofing, né? O que essa máquina faz? O atacante ele vai utilizar esse ARP, só que ele vai utilizar um ARP falso, né? Ele vai utilizar um MAC de uma outra máquina da rede, né? Ele vai fazer com que ele envie uma mensagem que não vai retornar para ele, vai retornar para uma máquina que foi atacada, né? E aí ele vai fazer com que todas as máquinas da rede enviem mensagem para essa máquina. E aí ele vai fazer com que a rede fique lenta e com que essa máquina ela não aceite mais conexões. E aí ele vai derrubar essa máquina, tá? Então esse aí é um conceito do ARP Spoofing. Aí a gente vai ter um outro conceito parecido, né? Mas que ao invés de utilizar o MAC, ele vai utilizar o IP. Aí é chamado de IP Spoofing. Né? É uma técnica de DOS, de negação de serviço, né? Que faz com que eu envio uma solicitação, eu vou enviar uma informação, e aí eu vou alterar o meu cabeçalho IP. Ao invés de eu enviar com o meu IP de origem, no IP de origem eu coloco uma outra máquina, tá? E aí é a mesma coisa do MAC, do ARP Spoofing lá. Eu envio várias mensagens, só que ao invés de eu receber a resposta, da minha máquina receber a resposta, quem vai receber essa resposta é a máquina atacada, tá? Então a máquina que vai ser atacada, a minha máquina alvo, ela vai receber tantas respostas que ela não vai conseguir processar essa quantidade de resposta, né? Por isso que a gente fala que é um IP Spoofing. Aqui a gente tem um exemplo, né, onde eu sou atacante, eu vou acessar aqui um IP, né, e aí ao invés de eu utilizar aqui o meu endereço, que é 1.1.1.1, eu vou utilizar o endereço 3.3.3.3 e envio essa informação. A máquina que recebe isso, ela vai verificar a informação e vai imaginar que quem está enviando isso é a máquina realmente 3.3.3. E aí ela vai enviar a resposta para um host confiável, né? Para a máquina que é 3.3.3.3. E aí eu faço isso aqui com várias máquinas e essa máquina vai receber informação que ela não solicitou. Ela vai receber tantas informações que ela não consegue processar tudo isso, né? E aí ela vai ficar indisponível, tá? Eu posso utilizar esse IP Spoofing também quando eu não quero ser identificado na rede, né? Eu quero acessar alguma coisa e aí eu acesso com o IP que não é o meu, para que essa máquina aqui ela não me identifique, né? Então eu vou acessar uma informação e aí essa máquina não vai saber que foi eu que acessei, tá? Fragmentação de pacote IP é um outro tipo de ataque, né? A gente já sabe lá, né, que os pacotes precisam ser fragmentados para serem enviados pela rede, né? Porque os pacotes são muito grandes. E aí eu fragmento eles em pedaços menores, em pacotes menores, para enviar isso para a rede, né? Só que isso é o normal, né? Isso é o processo normal. E aí tem um ataque que a gente informa que a quantidade de fragmentos é muito maior do que a realidade, né? Então vamos supor que o meu pacote ele vai ser fragmentado em 5 partes. E aí eu informo que foi fragmentado em 10 partes, tá? E aí eu envio isso aí. A máquina que vai receber isso, ela recebe meus 5 pacotes e fica lá aguardando mais 5 pacotes. E aí ela mantém a sessão aberta, aguardando meus outros 5 pacotes. Mas esses 5 pacotes nunca chegam. E aí aquela conexão fica aberta por tempo indeterminado. E aí eu faço isso com várias máquinas, né? Eu crio vários acessos dessa forma. E aí esse servidor
ele vai travar, né? Então, são tantos acessos dessa forma que ele trava e não consegue mais responder os acessos verdadeiros. E aí a gente chama isso de ataques de negação de serviço, né? Qual que é o objetivo desse ataque, né? O ataque de negação de serviço, o meu único objetivo é derrubar o servidor. Eu afeto o servidor de tal forma que eu atrapalho a disponibilidade dos seus recursos, né? Porque a gente sabe que os recursos dos servidores eles são limitados, né? Então, assim, memória, CPU, né? Processamento, rede, banda larga, isso tudo são recursos que são limitados. Então, quando eu utilizo o ataque de negação de serviço, eu utilizo alguma técnica que vai impedir que esse servidor responda de alguma forma, né? Então, ou eu vou aumentar demais o processamento, que aí ele não consegue mais processar informações, ou eu vou aumentar o uso de memória de tal forma que ele não vai mais receber recursos, né? E aí eu faço com que esse servidor caia, né? E aí a gente fala que é uma quebra de disponibilidade. Aí a gente tem um ataque, né, um tipo de ataque de negação de serviço que é chamado de ataque SYN-FLOOD, né, onde eu altero o protocolo padrão, né, o Tree Handshake, e eu gero um pacote SYN para a vítima de tal forma que ele é incapaz de responder outras requisições. Por causa eu gero uma enorme quantidade de SYN e não respondo nenhuma, e aí esse servidor ele fica ali aguardando resposta, né? E aí o recurso dele acaba. Então aqui está, a máquina atacante, ele vai gerar um monte de SYN, que é o pedido de início de conexão, né? Então eu vou iniciar tantas vezes a conexão que a minha vítima ela não vai mais aceitar conexões de terceiros. Por quê? Porque ela já tem tantas conexões que ela não consegue responder mais. A gente tem um outro tipo de ataque também, a negação de serviço, que é chamado de Smurf, né? O que eu faço nesse ataque Smurf, né? Eu vou enviar um ping destinado ao meu broadcast da rede, tá? Eu vou gerar um ping destinado ao meu broadcast. Só que ao invés de eu colocar o meu IP como origem, eu vou colocar o IP de uma máquina que eu quero atacar, né? E aí todas as máquinas da rede, né? A gente sabe que quando eu gero um broadcast, todas as máquinas recebem essa informação. Aí todas as máquinas da minha rede vai responder imediatamente e ao mesmo tempo para aquela máquina que está sendo atacada, né? Imagina todas as máquinas da sua rede enviando um ping para uma única máquina. Essa máquina vai receber tanto pedido de ping que ela vai ficar só fazendo isso, só respondendo esses pings e ela não vai conseguir fazer mais nada, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. O atacante ele vai enviar um pacote com IP falsificado, né? Então ele vai enviar um pacote com IP falsificado para o endereço de broadcast que vai enviar para todas as máquinas. E essas máquinas elas vão responder para uma só máquina, né? Imagina todas as máquinas da sua rede solicitando uma informação para uma única máquina. Se essa máquina não tiver recurso suficiente, ela vai negar os outros serviços, né? Ela vai executar somente esse serviço e não vai executar mais nada, tá? E aí é um exemplo de negação de serviço de ataque Smurf. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre as ameaças, né? Ameaças a redes, né? Então a ameaça é tudo aquilo que pode atrapalhar o funcionamento da sua rede, né? Aí a gente vai ter vírus,
e worm, né? A gente sabe que aí os vírus são programas pequenos, né, que são desenvolvidos aí por programadores, né? E aí, uma vez que você instala esse programa na sua máquina, ele vai trabalhar de uma forma diferente, né? Ele vai atrapalhar seu computador de alguma forma. Ou ele vai deixar ele mais lento, ou ele vai roubar alguma informação específica, né? Então, o vírus ele tem essa capacidade, né? Uma vez instalado no seu computador, ele vai fazer executar alguma função, né? E aí a gente tem o worms, né? Qual que é a diferença de vírus para o worms, né? A diferença é muito sutil. O worms também vai estar na sua máquina, né? Ele vai estar instalado ali na sua máquina, vai executar funções, mas o worms é muito mais perigoso do que o vírus, porque o worms ele não precisa da interação do usuário, ele não precisa do usuário fazer alguma coisa para ele se espalhar pela rede, né? Ele se espalha pela rede de uma forma tão rápida e sem a interação do usuário, tá? Ele vai se espalhar pela rede ali rapidamente e não precisa do usuário fazer nada, né? Então a única coisa que o usuário precisa é às vezes acessar um site ou baixar alguma coisa e isso ali já vai se espalhar pela rede de forma rápida. Aí a gente tem um outro tipo de vírus, né, chamado Trojan, né? Ele ficou famoso por causa da história lá do cavalo de Troia, né? Rapidamente aqui, a história, né, acontece lá na Idade Média, onde que os troianos precisavam invadir lá um castelo e tal, e aí eles não conseguiam, né? O que eles fizeram? Eles pegaram vários soldados, né, colocaram dentro de um cavalo de madeira gigante, e aí ofereceu isso de presente, né? E aí levou isso lá pro castelo e ofereceu como presente lá. E aí quando os guardas colocaram esse cavalo para dentro do castelo, eles saíram de dentro desse cavalo e conseguiram lá tomar o castelo e tudo, né? Então assim, é isso que o cavalo de Troia ele faz com sua máquina, né? Você baixa um programa, imaginando que esse programa é um programa verdadeiro, né? É aquele software que você realmente quer utilizar, e às vezes até mas junto daquele software vem esse cavalo de Troia, né? Junto daquele software que você está baixando, vem algum código malicioso, algum programa extra, que ao instalar esse programa, ele vai executar funções dentro do seu computador que não é funções que você gostaria que tivesse, né? Então é assim que funciona o cavalo de Troia. E aí a gente tem um outro tipo também que é o spam, né? O spam ele não é propriamente um ataque, porque o spam sozinho ele não faz nada, né? Então quando você recebe um e-mail, né, característico de spam, ele não vai atrapalhar sua máquina de alguma forma, né? Mas mesmo assim ele é muito perigoso. Para um usuário leigo, né, o spam ele causa muito estrago, né? Por quê? Porque às vezes o usuário recebe ali um spam, né? Ele vai receber um anúncio de uma promoção, por exemplo, né? Então o que o atacante faz? Ele vai enviar um spam para alguém, um anúncio de uma televisão. Aí aquela pessoa ela vai enviar aquela informação para outras pessoas, né? E aí chega até uma pessoa leiga que vai cair naquele golpe, né? E aí ele vai tentar fazer uma compra de um item e na verdade ele vai cair um golpe, né? Um outro tipo de spam é as famosas correntes, né? Passe essa mensagem para mais 10 pessoas.
senão vai acontecer isso, vai acontecer alguma coisa muito ruim, não sei o que. Isso aí é um spam. Anúncios e propagandas, né? A pessoa, ela recebe uma informação de um anúncio, alguma coisa, e replica isso para todos na sua lista de e-mails, de mensagens, né? E aí ele vai estar propagando esse spam. Então tem várias formas de spam, né? E aí, quando você propaga um spam, automaticamente você está enviando o e-mail daquela pessoa, né? E aí aquela pessoa vai recebendo outros spams e chega uma hora que ela vai receber só spam na caixa de e-mail dela, né? Hoje em dia a gente recebe aí de 100 e-mails que a gente recebe, 80% aí é de spam. Então, ele não faz nada com a máquina, ele sozinho, mas para usuários leigos pode ser um problema. Bom, era isso a aula de hoje. Muito obrigado e aguardo vocês para a próxima aula.